Olá, pessoal do oitavo ano, professor Rodrigo, para mais uma aula de matemática. E aí, vamos já diretamente aqui iniciar, né? Ah, tá. Deixa eu só fazer aqui uma coisa aqui. Aqui tá errado. Raiz quadradas aproximadas. Essa é a nossa aula, basicamente. Deixa eu ver. Também nós vamos ter também nessa aula números reais. Muito bem. Então, para a nossa frase, a vida é o equilíbrio entre persistir e deixar ir. Então, essa frase ela é muito legal, porque é muito importante a gente saber o que a gente vai continuar lutando e o que a gente vai deixar passar. Na vida da gente é assim, né? Nos projetos que a gente tem de vida, esses projetos, relacionamentos, amizades, namoro, casamento, né? E outros projetos de vida, como abrir um negócio, por exemplo, abrir um comércio, e aí você vai analisar, persiste naquela coisa e analisa se vale a pena ou não. Se deixa ir ou insiste naquela coisa. Se deixa o comércio, encerra o comércio e vai tentar outra coisa. Né? Porque persistir, gente, é continuar insistindo. Persistir é continuar tentando, tá certo? Portanto, é importante a gente saber definir o que vale a pena e o que não vale a pena, né? Às vezes a gente vê que uma coisa não vale a pena, mas está persistindo nessa coisa. E com isso tá perdendo a paciência, tá perdendo tempo, tá ficando depressivo, né? Tá ficando doente. Tá ficando doente. Então, é importante isso. Mas trazendo para o nosso caso de estudo, nós sabemos que o estudo é algo que vale a pena. Essa é uma experiência já conhecida por todos. Todos sabemos que vale a pena. Todos sabemos que vale a pena o estudo. Essa experiência está nas pessoas mais velhas, né, como eu, ou como alguém que você conheça, que conseguiu melhorar a sua vida de várias formas graças ao estudo. Então, o estudo é algo a se persistir, né? Teve muita gente também que conseguiu êxito, não pelo estudo, por exemplo. Teve alguém que foi para a escola, mas desistiu da escola porque tinha um sonho, foi atrás desse sonho, e aí ele prosperou. Então, ele deixou a escola para prosperar nesse sonho. Só que, veja bem, muitos também deixaram a escola e não prosperaram, ao contrário, definharam, né? Então, de cara, é muito importante a gente manter a persistência no estudo, deixar aí, muitas vezes, porque assim, às vezes eu penso assim, eu tô com preguiça de estudar, vai com preguiça mesmo, tem problema não. Tô sem vontade, vai sem vontade mesmo, tem problema não. Sem vontade não impede a tua atitude. Porque hoje eu tô com raiva. Deixa a raiva lá e vai. Persiste. Deixa aí, sabe o quê? Deixa aí o celular. Quando eu falo de deixar o celular, não porque você está assistindo a aula no celular. Digo o celular no seguinte, a responder as mensagens na hora da aula, às vezes é coisa até que nem é importante. Para a aula para poder ver o WhatsApp, para a aula para poder ver grupos, ver redes sociais, né? Então, isso aí a gente tem que deixar aí, né? Pelo menos fazer uma hora sagrada, algumas horas, para mim, tem sagrada, né? Que, no caso, estudar seria uma dessas horas. Porque
Você vai analisar o que que chega, se é importante você atender aquilo, que às vezes é importante sim, claro. Se não for, se dá para deixar para depois, responde depois, né? Por exemplo. Então vamos lá. Vamos continuar aqui nossa persistência. Obtenha o valor inteiro aproximado que expressa a raiz quadrada dele. O valor inteiro. O que que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Vamos tentar achar aqui a raiz aproximada de 172. Para achar essas raízes, gente, não tem outro jeito. É multiplicando. Então, por exemplo, eu multiplico 15 vezes 15. 15 ao quadrado. 15 vezes 15. Que dá 225. Olha lá, eu já estou vendo que passou de 172. Então, eu vou pegar... Isso aqui é porque eu sei de cabeça, tá? Isso aqui é porque eu já, de tanto fazer, a gente vai memorizando. 14 vezes 14 é 196. Olha aí, ainda passou. Então, 13 vezes 13 dá 169. Então, o que que eu entendo aqui, ó, por essas explicações? Eu entendo que não existe a raiz de 172. Não existe aqui a raiz quadrada de 172. O que existe é um valor aproximado. Que no caso, eu testei o 13, deu menos, deu 169, 13 vezes 13 dá 169, e 14 vezes 14 dá 196, passa. Então, o que que eu posso dizer? O que que eu posso dizer? Que a raiz de 172 está entre 13 e 14. A raiz dele está entre 13 e 14. Nem é 13 e nem é 14, está no meio deles. E aí vem a grande pergunta: quem é que está no meio do 13 e do 14? Quem é que está no meio? É o 13,1, 13,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13,9, aí é que chega no 14. É igual dinheiro, gente. Do 13 para o 14, não podemos ter, por exemplo, R$ 13,10 e 20 centavos. R$ 13,30 nem é 13 e nem é 14. Está no meio. Ele é mais do que 13 e ele é menos do que 14. Só que a questão é que é apenas o valor inteiro. Tá aqui, ó. Apenas o valor inteiro. Então, como eu entendo que do 13 para o 14 é 13,1, 13,2, 13,3, até 13,9, então o valor inteiro é o 13. No caso, é o menor. No caso, é o menor. Esse é o valor inteiro. Porque ele jamais pode ser 14. Então, nunca vai ser 14,1, 14,2. Nunca vai ser. Então, a resposta do inteiro é o 13. Porque todo número com vírgula, gente, eu vou botar aqui, por exemplo, vamos supor que a raiz... Deixa eu ver aqui pela calculadora. Quanto é aqui a raiz de 172? A raiz de 172 deu 13,1. Cadê a... Deu 13,1. Então, nós entendemos no número com vírgula que essa parte é chamada de valor inteiro, que é a parte que fica antes da vírgula. Certo? É o valor inteiro. E depois da vírgula é o valor que não é inteiro. Por isso que a resposta aqui vai ficar só 13. Então, o grande lance para resolver essa questão é saber ele está entre quem? A raiz de 200 não é 100, gente. Tem gente que já pensa aqui que é 100, que é a metade. Não. Está entre quem? A raiz de 200. Aí eu vou ter que sair multiplicando. 13 vezes 13, 15. Ah, tá aqui, está entre 14 e 15, né? Nem é 14 e nem é 15. Aí, ó. Sempre são dois números vizinhos. Está entre 14 e 15. Portanto, a raiz de 200, o valor inteiro é 14. 14, alguma coisa. A raiz de 360, vamos lá aqui, 15. Eu não sei mais os outros decorados. Eu
vou aqui testar logo um 18. 18 vezes 18. Eu não sei mais decorar a partir daqui. Dá 324. Deu bem pertinho, né? E quanto é 19 vezes 19? Estou fazendo a calculadora, tá, gente? Não tem condição de eu multiplicar tudo isso aqui no papel, não. 361. Oh, passou, ó. Se passou, então eu já sei que ele está entre 18 e 19. Portanto, a resposta é 18. Sempre é o menor, claro, né? Que ele não pode ser 19, porque se ele for 19, ele vai ser 361, vai passar. E mais do que 19, vai passar mais ainda. Então, a resposta está entre 18 e 19. Então, a resposta é 18. O de 500, vamos ver. Eu já sei aqui de cor, por exemplo, que 20 vezes 20 é 400. Me lembrei aqui também de 22 vezes 22, que é 484. Agora, eu não sei quanto é 23, que é o que eu tenho que ver agora, para saber se vai passar de 200, de 500, que provavelmente vai. Então, vamos ver 23 vezes 23, 529. Portanto, é isso mesmo. Então, a resposta é 22. 22. Aqui, ó, tá entre 60 e aqui tá entre 22 e 23. Portanto, o valor inteiro é o 22. Beleza? Vamos continuar. Agora, calcule a raiz quadrada aproximada até a primeira casa decimal. Então, para a gente poder calcular a raiz quadrada, também nós temos que fazer o mesmo processo da questão anterior. A gente vai ter que ver aqui, por exemplo, ele está entre quem? Por exemplo, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E 2 vezes 2, que dá 4. Ó, só com esses dois, eu já entendo o seguinte. Que a raiz de 2, ele está entre 1 e 2. E a raiz de 3 também está entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Eu vou explicar essa aqui, porque não tem condição de eu fazer as multiplicações e todas as explicações iguais, porque, na verdade, todas as explicações são iguais. Então, vamos entender o seguinte, que entre 1 e 2 é 1,1, 1,2, 1,3. Aí, o que você tem que fazer? Até 1,9. É do 1,1 até 1,9. O que você tem que fazer? Você tem que testar. Rodrigo, eu acho que é 1,1. Você acha que é 1,1? Aí você vai ter que pegar, armar a conta, 1,1 vezes 1,1 e multiplicar. Fez 1, 1, 1 e 1. Que dá 1,21. Ah, não deu não, então vamos testar 1,2. 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Aqui 1. Vou dar 4. 4 e 1. Ainda nada. Porque aqui você pensa em dinheiro, tá, gente? Essa primeira resposta aqui, ela deu R$1,21. Essa segunda resposta deu R$1,44. Rodrigo, eu acho que é 1,4. Aí você vai. Você pode testar qualquer número. 16 vai 1. 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, esqueci de avisar. Dá 1,96. Opa, 1,96 é bem pertinho de 2. É R$1,96. Então, testar aqui 1,5 para ter certeza. Só para ter certeza. Aí eu multiplico. Dá 2,25. Então, passou. Então, a resposta correta aproximada aqui,
1,4. Esse é o valor aproximado. Do mesmo jeito, eu continuo multiplicando, porque agora eu teria o 3, né? Eu teria o 3, que vai dar aproximadamente 1,7. Aí, gente, ó, esse é o processo que eu vou ter que fazer em todas as questões. Em todas as questões. Eu tenho que ver que ele está entre quem? Eu tenho que olhar para o 450, ele está entre quem, o 450? Aí eu vou fazer aqui, ó. Aí eu vou fazer 20 vezes 20, eu sei que é 400. 21 vezes 21 dá 441. Ainda nada. 22 vezes 22 dá 484. Passou. Então, o que é que nós concluímos? Que a raiz de 450, da letra H, está entre 21 e 22. É 21,1, 21,2, 3 até 9. Agora, só dá para saber se você sair multiplicando. Aí, esse outro é o outro trabalho. A raiz de 450 que dá, olha quanto foi que deu. Cadê a caneta? Às vezes eu perdo a caneta. Ah, tá ali, ó. Deu, sabe o quê? 21,2 aproximadamente. Tá vendo? Então, a raiz de 6 está entre quem? Está entre 2 e 3. 2 vezes 2 é 4. E 3 vezes 3 é 9. Passa de 6. Então, a raiz de 6 é exatamente 2,4. Realmente entre 2 e 3. A raiz de 10 está entre 3. 3 vezes 3 é 9. E 4 vezes 4 é 16. Então, está entre 3 e 4. Então, a raiz de 10 é 3, alguma coisa, que no caso aqui é 3,1. Se você já souber, ele está entre quem? No caso do 20, que está entre 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. Então, está entre 4 e 5. Por que, Rodrigo, entre 4 e 5? Porque um dá menos e o outro dá mais. E eles são números vizinhos. Então, significa que não existe a raiz de 20. Ela é 4, alguma coisa. Que aqui eu já vi aqui que é 4,4. A raiz de 55 é 7 vezes 7 é 49, dá menos. E 8 vezes 8 é 64. Então, é 7, alguma coisa. Que dá 7,4. A raiz de 150 deixa eu ver aqui quanto é 13 vezes 13, é 169. Então, é 12 vezes 12 é 144. E 13 vezes 13 é 169. Então, está entre 12 e 13. Então, minha lógica aqui, de a raiz de 150 é 12, alguma coisa. Que no caso aqui, eu vi que é 12,2. Se você entendeu a aula e foi multiplicando, beleza para você. Significa você tentou. Ah, Rodrigo, eu não consegui, mas eu tentei. Beleza, show de bola. Só ter tentado é igual, gente, numa musculação. Eu não posso chegar lá pegando o maior peso que tiver, não. Eu começo do pequeno mesmo. Às vezes, o peso tem que ser só a barra, sem botar peso nenhum, que é para o cara começar. Então, esse começo já me ajudou? Sim. É pouco, mas sim. Ah, Rodrigo, eu tentei, mas não consegui. Beleza. Isso é possível, lógico. Mas tem que tentar, né? Então, com o valor aproximado até a primeira casa decimal, calcule o valor da raiz de 5. Bem, primeira coisa é entender que a raiz de 5 está entre 2 e 3, porque 2 vezes 2 é 4. E 3 vezes 3 é 9. Então, está entre 2 e 3. Então, é 2, alguma coisa. Rodrigo, eu testo qual? Qual você quiser. O que você quiser, você testa. 2, alguma coisa.
Vou testar 2,5. Aí eu testo 2,5 e multiplico isso aqui. Aí eu já sei que é 6,25. Opa, se passou, significa que é menos. Então, vou testar aqui um 2,4. Aqui eu já não sei quanto é. 16 vai em 1, 9. 8 vai em 1, 5. Dá 6. É isso. 4 vezes 4, 16 vai em 1, 9. 2 vezes 4, 8. Ah, aqui é 4, né? Você tá achando errado aqui. 6. 9 mais 8, 17 vai em 1, 5. 576. Também não é o 2,4. Aí eu vou para o 2,3. Rodrigo, por que tu não testa logo o 2,2? Pode ser. Você pode fazer. 3 vezes 3, 9. Eu estou aqui multiplicando aqui, mas claro que a pessoa pode fazer do jeito que achar melhor. Somando aqui dá 9, 12 vai 1, 5, 529. Então só pode ser o 2,2 mesmo. E é. E 2,2 vezes 2,2 dá 4,84. E o 2,3 ele passa, então minha resposta correta é 2,2 aproximadamente. Essa é a minha resposta. Né? Agora eu fiz as multiplicações, que é exatamente isso aqui que eu fiz, que se espera que você faça. Tá certo? Agora, gente, vamos começar a nossa matéria dessa explicação, que é os números reais, o conjunto dos números reais. Para mim chegar até os números reais, eu tenho que fazer umas explicações antes. O primeiro conjunto de números que existe, preciso falar para vocês aqui. Porque assim, gente, existem vários conjuntos numéricos. Não existe só um conjunto numérico. Existem vários. E cada um deles tem uma particularidade. Então, vamos aqui entender. Primeiro conjunto é chamado de conjunto dos naturais. Conjunto dos naturais, que é representado pela letra N. Quem é os números que fazem parte desse conjunto? É os números básicos. 0, 1. É o conjunto mais simples de todos, é esse aqui. 2, 3 e infinito. E infinito. Esse é o conjunto dos naturais. São os primeiros números que a gente aprende na escola e, basicamente, é um conjunto muito importante para a gente progredir na matemática. É um conjunto que tem que ser, de fato, esse conjunto ele tem que ser estudado. Beleza? Então, quando eu falo assim, o 3 pertence ao conjunto dos naturais? Pertence. O 2021 pertence aos naturais? Pertence. Todos os números positivos pertencem aos naturais. Só que o homem foi lá, o matemático foi lá, inventou os números negativos. Então, daí criou-se um novo conjunto. O conjunto dos números inteiros. Aí, olha o detalhe, ó. O cara inventou os números negativos, né? Aí a letra é Z, viu? Os números inteiros é a letra Z. Agora, olha o que aconteceu. O cara criou os números negativos. Aí você poderia pensar assim, ó. Então, o conjunto dos inteiros é os números negativos. Só que não é isso que acontece. O que acontece de verdade é que ele mistura os negativos. Aqui, ó, são os negativos. Ele mistura com os números naturais. E aí ele faz o conjunto completo. Então, é uma mistura, porque isso aqui é os números naturais. É os números naturais. Certo? É os números naturais. Aqui eu boto esse tracinho aqui só para ficar diferente, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Vamos supor que esse objeto aqui, que é um negócio, um tripé de celular, vamos supor que esse objeto aqui, esse tripé, ele seja os números naturais. Então, isso aqui é número natural. Certo? Pronto. Aqui uma coisa melhor.
Essa pilha é os números naturais, certo? Que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, essa pilha aqui. Quando ele criou os números negativos, que é essa caneta, ele juntou os dois. Então, isso aqui é o conjunto dos inteiros. Ele juntou os naturais com os negativos. Então, eu tenho assim, ó, isso aqui é natural, isso aqui é inteiro. Uma mistura. Ele é misturado. Mas os naturais continuam existindo. Significa o que aqui, Rodrigo? Ó, vamos tentar entender o que nós temos até aqui. Vamos entender que o menos 3, ele pertence aos números inteiros. Mas o menos 3, ele não pertence aos naturais. Olhe lá nos naturais, se existe número negativo. Não existe. Então, eu só vou ter número negativo no conjunto dos inteiros. E também a gente entende aqui o seguinte. Nós entendemos aqui também o seguinte. Que o 3, por exemplo, eu vou botar aqui o 5. O 5, ele pertence aos naturais, que é um número normal, ele pertence aos naturais. Mas também, o 5 pertence também aos inteiros. Porque os naturais estão dentro dos inteiros. Então, nós temos aqui, vamos supor, que essa bola aqui seja o conjunto dos naturais, aqui o conjunto dos naturais, e os inteiros, ó, olha como é que estão os inteiros. Os naturais estão dentro dos inteiros. Portanto, o número negativo, como aqui, eu estou dando um exemplo bem aqui, né? O menos 3 é dos inteiros, mas não é dos naturais, porque só tem um negativo nos inteiros. E o 5 é dos naturais, mas também é dos inteiros, porque os naturais estão dentro dos inteiros. Então, tudo que está aqui nos naturais está aqui. Portanto, é uma mistura. Aí temos um terceiro conjunto, o conjunto dos números racionais. Racionais. Esse conjunto dos racionais, representado aqui agora pela letra Q, eu vou botar esse tracinho para poder diferenciar, a letra Q. Aí, olha o que esse conjunto faz, ó. Esse conjunto, ele pega os naturais, ele pega os inteiros e acrescenta aqui fração e número com vírgula, que são os números decimais. Olha, a mistura agora ficou maior. A mistura agora ficou maior. Então, a fração, por exemplo, 5 sobre 6. Ou, por exemplo, o número decimal 1,7. Esses números, eles pertencem aos racionais, mas eles não estão nos inteiros e nem estão nos naturais, porque os inteiros e os naturais não têm fração e não têm número com vírgula. Só quem vai ter fração e quem vai ter número com vírgula é os racionais. Só que olha o detalhe. Os racionais vai fazer igual aqui os inteiros aqui em cima, ó. Os racionais vai abraçar todos os outros. Quer dizer, tudo que é natural está dentro dos racionais. Resumindo a história, tudo isso aqui é racional. Tudo isso aqui é racional. São os números racionais. Porque os números racionais, eles abraçam todos. Por exemplo, por exemplo, o número 7, vou fazer até de amarelo para ficar um pouquinho diferente. 7, que é o número normal, ele pertence aos naturais, ele pertence aos inteiros e pertence aos racionais. Número 7, que é positivo. O número menos 5, ele não pertence aos naturais, porque nos naturais não existe negativo. Não pertence aos naturais, mas ele pertence aos inteiros e aos racionais. Por exemplo, o número 5 sobre 6, ele não pertence aos naturais e nem aos inteiros, mas ele pertence
Aos racionais. Quer dizer, só tem fração lá nos racionais. Porque um conjunto abraça o outro. Ele não fica sozinho, só fração, é número racional. Não. Né? Então, ele abraça o outro. Por isso que fica dessa forma. Só que nós temos um outro tipo de número mais esquisito. Nós temos um número mais esquisito do que esses. Existe um tipo de número totalmente esquisito. Aí, esse número é tão esquisito, gente, que não faz parte de nenhum desses três conjuntos. Não faz parte de nenhum desses três conjuntos. Esse número, ele é totalmente diferente. É o número mais diferente que a gente tem nos conjuntos numéricos que vocês vão estudar, por enquanto, porque ainda existe mais dois conjuntos, mas a gente só vai mais... Existe mais três conjuntos, mas a gente só vai estudar mais dois. Beleza? Então, nós temos os naturais. Os naturais estão dentro dos inteiros, estão dentro dos racionais. Só que existe um tipo de número que é totalmente diferente. Ele é tão diferente que o nome dele passou a ser esse aqui, ó. Os números irracionais. Olha aí. Quer dizer, é totalmente o contrário. Racional é o contrário de irracional. Tá certo? Então, vamos entender que número é esse. Primeira coisa, vocês vão ver que os números irracionais, eles são números infinitos. Tá vendo aqui os três pontinhos aqui, gente? Esses números aqui são infinitos. Na matemática, a gente fala que um número infinito chama-se dízima. Isso aqui são dízima. É uma dízima. Aqui também é uma dízima. Então, a primeira coisa dos números irracionais é que eles são dízimas. Mas não é qualquer dízima. Repare que aqui embaixo tudo é infinito, né? Então, primeira coisa para ser um número irracional é ser infinito. Mas aí vem outra coisa. Não basta ser infinito. Não basta ser infinito. Tem que ser duas condições. Para ser um número irracional, ele tem que ser uma dízima. Mas olha o que ele tem que ser. Ele não pode ser periódico. Ele tem que ser uma dízima não periódico. Tá vendo como esse... Vou já mostrar aqui o que significa isso. Dízima você já sabe que é um número infinito. Então, periódica é o que acontece depois da vírgula. Ou que eu perdi a caneta é chato. Bom, olha aqui o que acontece depois dessa vírgula. O número 45 se repete várias vezes. Quando isso acontece, a gente diz que essa dízima ela é periódica. Aceta aqui não. Periódica. Periódica. A gente diz que ele é periódica. O que é periódica? É quando depois da vírgula o mesmo número se repete. Que no caso aqui a gente diz que o período é o 45, que se repete depois da vírgula. Agora, dá uma olhada o que acontece depois desse número. Nada se repete. Mas, Rodrigo, 8 se repete. Mas, gente, essa repetição, ela é muito especial. É porque a repetição é o mesmo número todo o tempo. É o mesmo número todo o tempo. Então, aqui, se fosse para ser 8, tinha que ser 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Se fosse 86, tinha que ser 86, 86, 86. Ó, por exemplo, esse número aqui, ó, é periódico, ó. 125, 125. Tá vendo? Ó, se repete aqui o 125. Então, isso é periódico. Então, para ser um número irracional, olha que louco isso aqui, gente. Para ser um número irracional, tem que ser esse exemplo aqui, ó. Aí ele é irracional. Esse exemplo aqui, ele é um número irracional. Então, ele tem que ser uma dízima, ele tem que ser um número infinito, mas ele não pode ter repetição depois da vírgula. Então, ele tem que ser não periódico. Aí, a pergunta final que você vai me fazer é o seguinte. Rodrigo, e se ele for periódico, é o quê? Se ele for periódico, que é esse caso aqui, e esse caso aqui, então, ele pertence, na verdade, aos racionais.
Dízimas periódicas pertencem aos racionais. E dízimas não periódicas pertencem aos irracionais, que é representado pela letra I. Pela letra I. De irracionais, né? Irracionais. Só que os números irracionais não se misturam com os outros. Olha o detalhe, viu, gente? Números irracionais não se misturam com os outros. Só quem se mistura é os naturais, os inteiros e os racionais. Só eles que se misturam. Só eles que se misturam. Então, o que acontece? Olha aqui. As raízes imperfeitas são irracionais. Por que, Rodrigo? Porque o resultado delas é uma dízima não periódica. Aqui uma dízima não periódica. Nada se repete. Não tem uma repetição. Não tem uma repetição clara aqui. Ah, o número 4 aparece várias vezes, mas não é uma repetição clara. Não é uma repetição clara, né? Do mesmo número todo o tempo. Né? Então, raízes imperfeitas, que é isso, justamente isso aqui que nós estamos estudando, ó. Todas essas raízes aqui, ó, tudo isso aqui é número irracional, porque são raízes imperfeitas. Tudo isso aqui são números, cadê a caneta? Tá aqui. São números irracionais, porque são raízes imperfeitas. Quer dizer que não para no 4, não? Não. A raiz quadrada de 2, 1,4, aqui, ó. Não para no 4, não? Não, meu amigo. Isso aqui é infinito. Isso aqui é infinito. Todas essas respostas aqui são dízimas não periódicas. Todas. Tem mais, que é irracional. O número π. Tem gente que pensa que π é só 3,14. E não é, gente. Π, eu não podia dizer antes isso para vocês, nas explicações, porque não dava para me explicar isso aí, porque eu tinha que fazer toda essa explicação. E o π, ele é um número irracional. Ele é infinito. Ele é uma dízima não periódica. E, por fim, aqui nós temos um número também irracional. A gente pensa aqui que tem repetição, mas não tem. 70, 70, ó, por exemplo, aqui, ó, 70, 70, 07. Não é. Isso aqui parece uma dízima periódica, mas não é. Então, para ser um número irracional, tem que ter uma condição especial que torna esse número diferente de todos os outros. Ele tem que ser uma dízima e não pode ser periódico. Portanto, dito isso, nós temos a seguinte situação aqui, ó. Nós começamos com os números naturais. Aqui o conjunto, vamos supor que isso aqui seja o conjunto dos números naturais. E aí, depois veio o conjunto dos inteiros. Aí o conjunto dos inteiros não ficou sozinho, ele se mistura com os naturais. Aí depois veio o conjunto dos racionais, que também não fica sozinho, ele se mistura com os outros dois. E aí vem os números irracionais, que não se mistura com ninguém. Não se mistura com ninguém, ele é totalmente diferente. Então, gente, olha o detalhe agora importante. Como esses dois conjuntos estão separados, como esse conjunto é separado desse, os matemáticos acharam por bem juntar eles e formar um conjunto só. E esse conjunto só, aqui, ó, é chamado de conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. Então, veja bem, os naturais, os inteiros e os racionais estão tudo unidos, estão juntos. Mas os irracionais é um conjunto separado. Então, o que os matemáticos acharam melhor? Vamos juntar isso tudo num só. Aí a gente forma um novo conjunto. Porque jamais os irracionais vai se misturar com esses outros. Mas fazendo um novo conjunto, eles ficam como se fosse um conjunto só. E esse conjunto é chamado de números reais. Né? Então, e os números reais, Rodrigo, não vai acrescentar nada? Não, não. Os números reais é só juntar esses conjuntos. É só juntar. Então, deixa eu resumir para você uma coisa. Todo número que você conhece, eu estou falando é todo. Você sabe o que é todos? Você sabe o que é todos?
Muito bem. Todos os números que você conhece até agora são números reais. Todos. Não tem ninguém, nenhum número que você conheça que não seja um número real. Porque o número real abraça todos os tipos de número. É claro que existe, Rodrigo, existe algum número que não é do conjunto dos reais? Sim, existe, claro. Claro que existe. Conjunto que não é nenhum deles. Só que só vai falar deles, talvez você fale dele no 9º ano, só para falar dele só no 9º ano, para você saber quem seria um número, que tipo de número não seria números reais. Talvez na próxima aula, quando eu for corrigir os exercícios, eu te fale que número é esse. Mas hoje não, para não ficar muita informação. Então, vamos só entender essa frase final que eu estou lhe dizendo. Todos os números que você conhece são números reais. Todos. Todos. Você não consegue me dizer nenhum que você conheça. A não ser que você pesquise na internet e aí vai lá e descubra. Aí é por sua conta. Mas que você estudou até agora o 8º ano e nem nesse 8º ano você vai saber. Possivelmente. Dito isso, só para você ter uma ideia que todo número é real, aqui ó, 2, ele pertence aos reais. Só que o 2, ele pertence aos naturais, aos inteiros e aos racionais também. Só não pertence aos irracionais. Menos 5 é real. 3 sobre 4 é real. 2,3 é real. Pertence aos reais. Pi pertence aos reais. 1,5 pertence. Menos raiz de 3 pertence. Menos pertence. Raiz de 10 pertence. 1,666 pertence. 2,133 pertence. Olha aí, todos pertencem. Todo tipo de número está aqui representado. Aqui tem número negativo, aqui tem número positivo, aqui tem fração, aqui tem número com vírgula, aqui tem raiz imperfeita, aqui tem dízima periódica, dízima não periódica, tudo está aqui representado. Beleza, gente? Então, dito isso, as atividades para a próxima aula, né? Que é a página 58 e 59, primeira, segunda e terceira, e página 60, primeira, segunda e quinta. São 6 questões. Gente, no mais é isso, a nossa atividade. Amanhã é feriado, né? Eu não sei se houve alguma transferência de feriado. Acho difícil, deve ser feriado amanhã. Então, assim, nossa próxima aula é na sexta, então um bom final de semana para você, um bom feriado, se for feriado, nem sei se estou falando aqui, nem sei se a escola vai dar feriado mesmo amanhã. Então, gente, até a próxima aula. Para não errar. Até a próxima aula.